Olá, pessoal do nono ano. A gente vai começar a nossa revisão de história, tá? Dando continuidade às nossas aulas em EAD. Vamos fazer uma revisãozinha do que a gente viu, tá? Vamos começar pela República Velha, né? Que iniciou-se com a proclamação da República no dia 15 de novembro de 1889. A gente sabe que a República Velha ela foi dividida em dois pontos. Tá? A República da Espada, né? E a República Café com Leite, que a gente vai comentar um pouco sobre as duas. Mas vamos começar falando um pouco da República da Espada. Por que República da Espada? Por que esse nome? Porque a gente sabe que os dois primeiros presidentes da República do Brasil, pós-proclamação, eram militares. Primeiro, Marechal Deodoro da Fonseca, que assumiu inteiramente o poder e depois foi eleito presidente do Brasil. Em seguida, assumiu o seu vice, que também depois foi eleito, Floriano Peixoto. Tá? Aí, após a República da Espada, começa a República Café com Leite. Ah, professor, mas o que era a República Café com Leite? A gente já, quando a gente estava tendo essa aula, eu expliquei nos slides bem definido. República Café com Leite. Era uma república onde revezava no poder os paulistas e os mineiros. Ah, professor, mas tem alguns presidentes que não eram nascidos em São Paulo nem em Minas, mas só que eles representavam os partidos de São Paulo e os de Minas. Então, ora um era representante do Partido Paulista, ora era representante do Partido Mineiro. E essa república durou até 1930, que a gente vai estudar vendo Getúlio como foi que ela acabou. Mas vamos lá. O que ocorreu nesse período onde essas oligarquias revezavam-se no poder? Nesse período, ocorreu um fenômeno chamado coronelismo. Professor, o que era o coronelismo? Era coronel do Exército, coronel da Marinha, coronel da Aeronáutica, coronel da Polícia Militar? Não, o coronelismo foi um período onde os grandes fazendeiros, os grandes proprietários de terra, mandavam na política local, influenciavam diretamente na política local. E nesse período do coronelismo surgiu um episódio chamado o voto de Cabresto. O que era o voto de Cabresto? Como isso funcionava? Tá? Nesse período o voto ele era aberto. Não era secreto como é hoje. Hoje a gente vai votar, você entra naquela cabinezinha, digita lá o número do seu candidato, tudo bonitinho. Na época não, o voto era aberto. Tinha como a pessoa ver em quem você estava votando. E o voto de Cabresto era que o voto de Cabresto consistia em, por exemplo, todos os meus funcionários da minha fazenda, eles vão votar em quem eu mandar. Não é? Se eu disser, ó, vocês vão votar no deputado tal, todo mundo votava no deputado tal, quem eu quisesse. Professor, caso não votasse, aí sofria agressões físicas, eram demitidos dos trabalhos nas fazendas, tá? Então o voto de Cabresto era a obrigação que os funcionários, os coronéis tinham para votar em quem eles mandassem. Mas por outro lado, esses coronéis eles faziam acordos políticos que diziam, ó, eu vou votar em você, meu povo vai votar em você, mas você vai trazer melhorias para a nossa região. Né? Então isso foi o voto de Cabresto, praticados pelos coronéis no período da República Velha. Tá? Na República Velha, houve vários movimentos que contestavam a própria República. Né? Movimentos esse como
como Canudos, que ocorreu a Guerra de Canudos. O que era Canudos? O que foi Canudos? Canudos foi uma comunidade autossuficiente que se formou no interior da Bahia, né? No sítio Belo Monte, onde foi fundada a comunidade de Canudos. Essa comunidade era regida por um beato cearense chamado Antônio Conselheiro, onde ele passava pelo sertão reunindo aquelas pessoas carentes para ir para a comunidade de Canudos. E lá recebiam ensinos religiosos do próprio, né? Mas Canudos desafiou 3 grandes instituições do Brasil: a República, o coronelismo e a Igreja Católica. Vamos ver rapidamente aqui os 3. Por que a República? Porque eles achavam, os republicanos, o presidente, achavam que a população de Canudos queria a volta da monarquia, era contra a República, né? Por isso que o presidente via com maus olhos Canudos. Os coronéis, por que não gostavam de Canudos? Porque quando se formou essa comunidade de Canudos, acabou a exploração. Como, por exemplo, acabei de explicar o voto de Cabresto. Por exemplo, os sertanejos não passaram a ser mais explorados nas fazendas. Por quê? Porque lá em Canudos eles eram autossuficientes. Então já desafiou os coronéis. E a Igreja Católica? A Igreja Católica via o beato como ameaças para as ordens religiosas. Ah, professor, mas o beato ele seguia ensinamentos da Igreja Católica. Era, mas ele não era um oficial, um sacerdote, um componente oficial da Igreja Católica, era um beato. E a Igreja Católica, a cada época que passava, perdia mais fiéis, né? Então, essas 3 instituições se juntaram e destruíram a Canudos, dando assim início à Guerra de Canudos, que foi vencida pelo governo federal. Só após a 4ª batalha, porque até a 1ª, 2ª e 3ª, eles conseguiram, o povo de Canudos conseguiu derrotar as tropas federais, mas na última não conseguiu resistir, tá? O beato morreu e Canudos foi dizimado. Como eu expliquei até na aula, hoje lá onde era Canudos é um açude. Eles fizeram um açude para destruir todos os vestígios de Canudos. Tem a Nova Canudos, que é uma cidade do lado. Mas a cidade de Canudos mesmo, o sítio Belo Monte, foi todo destruído, tá? Nesse período também ocorreu a revolta da vacina, né? Mas o que foi a revolta da vacina? Foi uma série de junções. Vou explicar aqui 2. Primeiro, a revolta da vacina eclodiu contra a modernização do Rio de Janeiro, porque tinha que modernizar o Rio de Janeiro, tinha que abrir novas ruas, principalmente no litoral, né, na orla do Rio de Janeiro. E quem sofreu com isso? Os ricos ou os pobres? Os pobres foram expulsos do centro do Rio e foram para as favelas. Então o povo já não estava muito satisfeito com isso. Posteriormente, surgiu a obrigação de tomar vacina contra a varíola. Mas os pobres estavam amedrontados e achavam que o médico sanitarista, Oswaldo Cruz, desenvolveu uma vacina para matar os pobres. Então eles se recusaram a tomar essa vacina. E houve a revolta da vacina, que culminou com a vitória do governo. Tá? Outra revolta, a revolta da chibata, né? Que nesse período da República, os marinheiros que chegavam atrasados, que faziam alguma falta, eram açoitados nos covéis dos navios. Tá? E eles se revoltaram contra isso, também pegando um gancho de que os marinheiros não recebiam promoções. O que é promoção? Por exemplo, a pessoa é marinheiro, que é como se fosse soldado, passa para cabo, sargento. Não, eles ficavam estacionados como marinheiros, eles não tinham sanção na carreira. E poucos salários, salário baixo, tá? E sem perspectivas. Então, um marinheiro chamado João Cândido se revoltou e tomou o navio e apontou os canhões para a cidade do Rio de Janeiro, que no período era a capital do Brasil. E a Marinha teve que fazer um acordo para eles se entregarem. Disse que ia atender às reivindicações. Mas o que é que acontece? Quando eles se entregaram, a Marinha prendeu todos, principalmente o seu líder, o João Cândido, que acabou sendo expulso da Marinha.
Mas pelo menos essa revolta teve uma consequência boa, que foi o fim dos castigos por chibata. Tá? Também houve o tenentismo, que foi um movimento dos tenentes contra a oligarquia, o poder das oligarquias, a República Café com Leite, os abusos do poder, as fraudes nas eleições. Tá? Então, uns tenentes do Exército se revoltaram e fizeram um movimento tenentista, que culminou com os 18 do Forte de Copacabana, que foi um movimento que foi aderido por 18, e mais na frente, a Coluna Prestes, que a gente viu que foi um movimento tenentista que saiu por todo o Brasil divulgando as ideias, né, contra o governo federal, contra os desmandos da República Café com Leite. Aí a gente entra no nosso próximo assunto, que é o cangaço. A gente sabe que quando a Coluna Prestes chegou ao Ceará, quando eles avisaram que vinham para o Ceará, Padre Cícero contratou quem para defender o Ceará da Coluna Prestes? Lampião. Aí onde entra a história do cangaço. O que foi o cangaço? Foi um movimento que ocorreu no final do século XVIII até a primeira metade do século XIX, onde bandos armados faziam proteção às cidades, aos coronéis, né, e a fazendeiros. Esses bandos eram vistos por um como heróis e por outros como bandidos, que a gente viu até o filmezinho que a gente assistiu, O Cangaceiro, né? E teve como seu principal representante, o principal cangaceiro, Lampião, né? Que perdeu seu pai assassinado pela polícia, se revoltou e entrou no cangaço, atrás de justiça social, atrás de ajudar os pobres, tá? E ao seu lado estava Maria Bonita, a primeira mulher a entrar no cangaço. E como eles eram perseguidos, eles foram mortos no dia 28 de julho de 1938. Tá? Em Alagoas, mais precisamente na Grota de Angicos, tiveram suas cabeças cortadas e expostas em praças públicas. Tá? E o cangaço acabou em 1940, quando Curisco, que era braço direito de Lampião, também foi morto. E aí a República Velha acaba em 1930, que vai ser assunto para outra aula, que já é assunto sobre Getúlio. Tá? Agora vamos falar um pouco sobre a Revolução Russa. O que foi a Revolução Russa? Foi uma revolução ocorrida, como o nome já diz, na própria Rússia, que fez com que a Rússia se retirasse da Primeira Guerra Mundial. Como era a Rússia nesse período? Tá? A Rússia era um império totalmente agrário, pouquíssimas indústrias, que eram governados pelos czares. E o czar nesse período era o czar Nicolau II, que a Rússia já vinha enfrentando protestos desde antes da Primeira Guerra Mundial, como, por exemplo, o Domingo Sangrento, onde trabalhadores querendo melhores condições de trabalho, modernização das empresas, foram até a casa do czar pedir, reivindicar esses pedidos, e o czar achava que era uma manifestação que vinha quebrando tudo. Ordenou que a polícia partisse para cima e vários morreram nesse Domingo Sangrento. Por isso o nome Domingo Sangrento. Aí a Rússia entra na Primeira Guerra Mundial totalmente sem condições. E o que é que acontece? A Revolução Russa de 1917, onde os dois partidos políticos da Rússia, se uniram e tomaram o poder. Quais eram os dois partidos? Os bolcheviques e os mencheviques. Tá? Mas ambos eram do mesmo lado, mas tinham visões diferentes. Como, por exemplo, os bolcheviques vinham com aquele lema: paz, terra e pão, e liberdade para os trabalhadores. Quer dizer, eles queriam fazer uma revolução totalmente excluindo tudo para botar os trabalhadores no poder. Queriam implantar uma ditadura do proletariado, quer dizer, os trabalhadores que mandam.
E para eles, o governo tinha que ser tomado à força, matar o czar e assumir o poder. Já os mencheviques eram mais maleáveis, eles queriam chegar ao poder através de conversas, né? Defendiam a queda do czar e a implantação do socialismo, mas não tanto quanto dos bolcheviques, a violência toda. Tá? Então aconteceu as revoluções russas, que foi primeiro a de fevereiro, né? E depois a de outubro, onde a revolução de fevereiro assumiu os mencheviques, que eram mais maleáveis, e em seguida os bolcheviques tomaram poder, implantaram suas ideias. Tá? Revolução Russa tirou a Rússia da Primeira Guerra Mundial, né? Destituiu o czar, e quando os bolcheviques assumiram, acabaram matando o czar russo. Tá? No poder, os bolcheviques, que eram governados por Lenin, criaram a política econômica chamada NEP, Nova Política Econômica, que fez uma série de mudanças na Rússia. E, com a morte de Lenin, quem assumiu o poder? Joseph Stalin, que transformaram a Rússia na União Soviética e implantaram o comunismo no país, o socialismo, onde durou até 1991, quando acabou a União Soviética. Tá? Vamos falar um pouco agora sobre o que ocorreu nos Estados Unidos no ano de 1929. O que foi isso, professor? A queda da Bolsa de Nova York, a quebra da Bolsa de Nova York. Quando a Bolsa quebrou, aconteceu no mundo a chamada crise de 1929. Como se deu essa crise de 1929? Pós Primeira Guerra Mundial, como a gente já sabe, a Europa estava totalmente destruída e os Estados Unidos passaram a vender seus produtos para os países europeus. Né? Nos anos de 1920, que é considerado os anos felizes, os Estados Unidos influenciavam as pessoas a comprar até produtos que não tinham necessidade. E as empresas norte-americanas nessa década produziam mais do que os próprios americanos poderiam comprar, com a visão de vender para a Europa. Mas só que eles não se ligaram que a Europa estava se recuperando, né, da Primeira Guerra. E o que ocorreu em 1929? A crise de superprodução. De repente, a Europa parou de comprar os produtos dos Estados Unidos, dos norte-americanos. E o que foi que ocorreu? Uma superlotação nos estoques, fazendo haver uma crise. Se a empresa não vende, vai demitir os funcionários. Os funcionários vão comprando no mercantil, o mercantil não vai ter como pagar seus funcionários e vai quebrar. O mercantil quebrando, quebra o fornecedor. Isso foi em cadeia. Como tudo isso se resolveu? Através do novo acordo feito pelo presidente eleito Franklin Delano Roosevelt, que a gente vai, como eu falei na aula, a gente vai ver muito falar dele, que foi ele que botou os Estados Unidos da guerra. Tá? Infelizmente não viveu para ver o fim, porque ele morreu antes do final da Segunda Guerra Mundial, mas foi ele que botou os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. O que foi esse novo acordo? Ele desenvolveu planos para tirar os Estados Unidos da crise. Conseguiu? Mais ou menos, porque os Estados Unidos só conseguiu se recuperar depois da Segunda Guerra Mundial. Mas consistia em ideias do liberalismo, que a gente viu ano passado com Adam Smith no 8º ano. Fazer com que os Estados Unidos vendessem para quem quisesse comprar, não fechasse seu mercado, abrisse, praticasse o liberalismo. Né? Passou a dar empregos nas grandes obras públicas para os trabalhadores. Porque só assim, se o trabalhador tem emprego, ele vai comprar no mercantil, o mercantil vai voltar a vender, vai voltar para o fornecedor vai contratar de novo e assim sucessivamente. Né?
Que obras eram essas que o governo contratou as pessoas para trabalhar? Na construção de pontes, estradas, rodovias, ferrovias. Obras que eram feitas por máquina passaram a ser feitas por trabalhadores. Tá? Liberaram a venda de bebida alcoólica, que eram proibidos pela lei seca, né, por influência religiosa, de desordem, que tinha sido proibida, e viram que Al Capone tinha grandes lucros no contrabando de bebidas. Então eles voltaram, liberaram a venda de bebidas. Tá? Isso aqui foi um breve resumo do que a gente viu. Tá? E qualquer dúvida, me pergunte no WhatsApp, que eu estarei aqui à disposição. Até mais, pessoal.